Oi, gente, vamos começar a nossa aula de hoje? Bora! Bora logo começar. O público tá quentinho, não foi essa daí? Foi quando essa? Foi domingo, olha. Essa prova. Foi sábado? Foi sábado. Foi essa que não saiu nem o gabarito? Não saiu nem o gabarito, viu? O gabarito aqui vai ser, ó. Viu? Confira o nosso gabarito aí. A primeira de interpretação, como era muita prova, nem procurei saber. Vamos para a segunda logo. A pergunta central era: a quantidade seria compatível com processos puramente geológicos? Assinale a alternativa em que, inserindo-se um pronome com valor catafórico, vai anunciar, certo? Não vai retomar, vai anunciar. Tenha-se mantido correção gramatical para o período acima. Então, olha onde foi que ele colocou. A pergunta central era essa. Não, isso aí não é catafórico, não. Catafórico seria esta, anunciaria, viria antes da pergunta. Aí eu vou descendo, nem é essa, nem é tal, nem é aquela. Pronto, letra D de dado, onde tem esta. Apesar de ser uma questão muito comprida, mas aí quando eu vejo o valor catafórico, vai anunciar. Quem é que anuncia este, esta, isto? Ah, então tá aí, tá vendo? Na letra D de dado. Eu vou logo correndo só atrás do pronome que ele inseriu. Essa, tal, aquela, esta e mesma. Então, realmente, esta é o catafórico. Eu estou anunciando. Ficou fácil. 4. A 3 também era de interpretação. Assinale a alternativa em que o termo indicado desempenhe no texto a função sintática igual a de Cassini. Então, eu vou ter que olhar no texto para saber qual é a função. Aí diz, segue a trilha dos achados da sonda Cassini. Eu acho que é essa a pronúncia, Cassini. Quem é a sonda? Cassini. Quem é Cassini? É a sonda. Olha, eu tenho sonda aí, um substantivo, e eu tenho Cassini aí, um substantivo próprio, tá vendo? Ah, quem é a sonda? Cassini. Quem é Cassini? É a sonda. Então, vou na letra A. E são ejetadas da lua de Saturno. Não, Saturno não é a lua. A lua não é Saturno, não. Aí vou para a letra B. O resultado lembra muito as conclusões dos pesquisadores liderados por Jane Greaves. Não, liderado não é o mesmo que Jane Greaves, nem Jane Greaves é o mesmo que liderado. Foi publicado na revista. Quem é a revista? É a Nature Astronomy, sei lá se é assim que se pronuncia. Quem é essa Nature Astronomy? É a revista. Então eu tenho aí um aposto. Muito bem, a mesma coisa lá de cima. Quem é a sonda é Cassini. Quem é Cassini é a sonda? Por que não é a letra D? Diz lua saturnina. Não, essa saturnina aí está qualificando lua. Quem é a lua é saturnina? Não. Trabalho é Ferrier e Mosevet? Não, Mosevet e Ferrier não são o trabalho. Então, realmente, letra C. Né? Quem é a revista? É essa daí, Nature Astronomy. Quem é a revista. Então, esse é um aposto. Vamos para número 5. Azul, gente. Então, era para ser eliminada. Por quê, hein? Está dizendo assim. Assinale a alternativa em que o termo indicado desempenhe no texto papel adjetivo. Ele não diz papel da classe morfológica do adjetivo. Ele diz papel adjetivo. Que papel adjetivo é esse? É o papel que a pessoa vai assumir que geralmente é fora de sua função. Ele vai qualificar um substantivo, esse papel adjetivo. Ele pode nem ser adjetivo, mas ele assume o papel de acompanhar um substantivo. Por isso que ele fica sendo chamado de estar assumindo um papel adjetivo, certo? Por exemplo, quando você diz assim, a passeata monstro. Ora, quem é a palavra mais importante? É passeata ou é monstro? É passeata. Mas monstro está qualificando passeata. Mas não é um adjetivo. Mas ela tem um papel adjetivo, tá vendo? Então, nesse caso aí, é uma palavra que não é um adjetivo, mas que está funcionando para qualificar ou acompanhar um substantivo. Então, por que está azul? Detectaram fosfina nas nuvens de Vênus. Ah, esse de Vênus está qualificando as nuvens. Nuvens de Vênus. Venusianas, vamos dizer assim. Então, tem um papel, sim, adjetivo, porque está qualificando nuvens.
Foi publicado. Não, olha o verbo ser auxiliando um verbo transitivo direto. Isso aí é um verbo no particípio. Não tem papel adjetivo, tem papel de verbo mesmo. Achados, olha o dós antes de achados aí. Então, se tem um dós antes de achados, isso é um artigo, de mais os. Ah, então isso é um substantivo, nada de papel adjetivo. A presença disto, de hidrogênio molecular e metano, dois substantivos. Mas olha na letra E. São o lar de muitas formas de vida metanogênicas. Então, muitas é um pronome adjetivo. Então, ele tem um papel adjetivo. Já, ele botou letra E. E por que não há? Olha, que essa A é uma locução adjetiva, então ele tem papel adjetivo. É muito mais clara ainda de que a letra E. Pode ser aí anulada, viu, gente? Quem está ouvindo essa aula pode anular, né, essa questão, porque nuvens de Vênus é uma locução adjetiva. E a locução adjetiva é o quê? Equivalente a um adjetivo muitas vezes. Tem casos que não. Ah, a minha amiga do coração, minha amiga cardíaca, nunca. Ah, um aniversário sem graça, um aniversário desgraçado, nunca. Mas aí tem, olha, detectaram fosfina nas nuvens venusianas. Estão vendo? De Vênus. Então, aí tem um papel adjetivo sim, letra A e letra E. Né? Estão me dizendo que marcaram a letra E no gabarito. Mas poderia ser também a letra A, então pode anular essa questão, sim. Vamos para número 6. Azul de novo. Assinale a alternativa em que o período indicado, retirado do texto, não apresente alguma estrutura em voz passiva. Que é voz passiva, verbo auxiliar, ser, estar ou ficar, mais verbo transitivo direto no particípio. Ou verbo transitivo direto mais se e logo depois o sujeito. Vendem-se casas. Casas são vendidas. Pronto, vou procurar isso. Aí aqui eu já encontro na letra A, são ejetadas, tá vendo? Já tá pretinho aí. São ejetadas da lua. Então alguém ejeta, né, essas plumas de água. Ah, então tá certo. Isso aí é voz passiva, eu não marco letra A. Mas letra B. As conclusões dos pesquisadores liderados por Jane Graves. Cadê o verbo auxiliar para liderados? Não tem. Cadê a estrutura de voz passiva aí? Verbo auxiliar, ser, estar ou ficar, mas verbo transitivo direto participo. Tem não. Aí tem o resultado, lembra muito as conclusões dos pesquisadores liderados por Jane Graves. Isso aí não está na passiva. Cadê o verbo auxiliar? Da Universidade de Cardiff, no Reino Unido, que detectaram fosfina nas nuvens de Vênus. Tem nada aí de verbo auxiliar. Eu tenho que encontrar um verbo auxiliar, ser, estar ou ficar, auxiliando, obviamente, um verbo transitivo direto no particípio. Não tem. Aliete, o que é isso aí, por favor? Que ninguém perguntou isso, não vai dar para perguntar muito não, por causa do tempo. O resultado lembra muito as conclusões dos pesquisadores liderados. Esse liderado é um adjetivo de pesquisadores. Eles estavam sendo liderados, tudo bem, mas não tem aí o verbo ser. Estão vendo? Na questão anterior, para o item com Vênus estar correto, não deveria trazer, o item trazer de Vênus, eu não consideraria o item sem a preposição. Olha, o que ele diz é assim, quer ver? Vamos voltar, viu, Kélvia? Vamos voltar. Ele diz assim, o termo indicado desempenha no papel, no texto, papel adjetivo. Quando você tem a locução adjetiva de Vênus, o núcleo é Vênus. Então, eu posso me referir só a Vênus, porque o núcleo é Vênus. Quando você tem um núcleo do sujeito, você quer se referir ao sujeito, você não vai se referir a uma adjunta nominal, mas você vai se referir ao núcleo do sujeito. E aí, Vênus é o núcleo da locução adjetiva. Então, realmente tem um papel adjetivo. É tanto que quando você transforma Vênus, venusianas. Nuvens venusianas, tá vendo? E esse dia deixa de existir. Então, no momento que ele coloca Vênus está sim dando uma especificação, mesmo que você diga de lugar, mas realmente não é do lugar, nuvens de Vênus, é o tipo de nuvem de Vênus, né? Então, nesse caso aí, isso aí não poderia ser nunca uma adjunta adverbial do lugar. Embora você diga nuvens de onde? De Vênus, tá vendo? Isso aí é uma adjunta nominal. E o adjunta nominal, uma locução adjetiva,
ela realmente é adjetiva. Mas não é só a locução, é o núcleo que é adjetiva. Então, eu posso dizer que Vênus aí é adjetiva nuvens. Viu, Kélvia? Mesmo que ele não tenha colocado em negrito a preposição. Então, vamos voltar para cá. Então, na B eu não tenho o verbo auxiliar para eu dizer que tem uma estrutura aí de voz passiva, não. E ele quer estrutura em voz passiva. Então, liderados aí vai ser um predicativo. Lembrem-se, predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, que é um complemento de um predicativo, é um complemento nominal. Então, por Jane Greaves, não é nada de agenda passiva, porque não está aí com o verbo. Esse liderados aí está como adjetivo dos pesquisadores liderados. Eu não posso botar um verbo aí não tem um verbo, então eu não posso botar. E o particípio, ele serve de adjetivo. Então, eu tenho um adjetivo, que é o predicativo de pesquisadores. Eles estavam sendo liderados, eles não nasceram já liderados, não é uma qualidade intrínseca, para eu dizer que isso aí seria uma adjunta nominal. Então, isso é um predicativo lembra muito as conclusões dos pesquisadores, um predicativo de pesquisadores. E, por Jane Greaves, é um complemento nominal, não tem aí estrutura. Então, marcaria o quê? Letra B, né? Mas quando eu vou para a letra C, diz a mesma coisa. Mas, olha, a C diz a mesma coisa, liderado por Regis Ferrier. Ei, cadê o verbo auxiliar para isso aí ser uma estrutura de voz passiva? Sexta ou ficar. Não, é outro predicativo e está, olhe, com um complemento nominal, por Regis Ferrier. Todo complemento de um predicativo é complemento nominal. A água é essencial à vida. Água, sujeito, é verbo de ligação, essencial predicativo do sujeito. E a vida, complemento nominal. Isso é necessário à compreensão. Isso, sujeito, é verbo de ligação, necessário predicativo à compreensão, complemento nominal. Então, aí eu não tenho estrutura de voz passiva. Estrutura de voz passiva, verbo auxiliar, ser, estar ou ficar, mais verbo transitivo direto no particípio. Então, realmente eu não tenho. Aí vamos agora para a letra D. Ejetadas a partir de fissuras no gelo. Tenho de novo aí um verbo, ejetadas aí, que pode ser um verbo no particípio, mas aí está funcionando como adjetivo. Por quê? Porque para ser voz passiva tem que ser locução verbal. Eu não tenho aí uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar, se está ou ficar, com o verbo no particípio. Então, também não marcaria a letra D, não. Aí vamos para E. Eles apontam que, das duas, uma. Ou está rolando. Também não tem uma voz passiva aí, não. Porque para ser voz passiva, o verbo não pode ser gerúndio. Tem que ser particípio. Não. Aí, por quê? Porque ele acha que ejetados a partir de fissura é passiva. Ele acha que liderado por Regis Ferrier é passiva. Não é. Na letra E realmente também não tem um não. Porque está rolando, eu tenho um gerúndio. Mas eu também não tenho na D, nem na C, nem na B. Não tenho. Por quê? Porque eu não tenho a estrutura. Qual é a estrutura? Toda voz passiva analítica é formada pela estrutura. Locução verbal. A locução verbal é a estrutura. Um verbo auxiliar, um verbo transitivo direto particípio. Faltou um desses dois, não tem voz passiva analítica. Merecia ser anulada essa questão. Merece. Vamos para a próxima. Um grupo de pesquisadores sugere que a presença de metano... salvo. Eu não leio essas coisas compridas. Salvo está negritado. Aí diz a palavra sublinhada no período acima se classifica como. Quando eu digo salvo, não pode ser explicada por qualquer mecanismo conhecido. Salvo, exceto, tá vendo? Exceto, a não ser, né? Já sei. Não é adjetivo, porque não está dizendo que isso está salvo, não está dizendo que o mecanismo está salvo. Não é substantivo, porque salvo não é substantivo, não é uma coisa. Não é partícula expressiva que eu não posso tirar. Eu tenho que dizer, são ejetadas da Lua de Saturno, não pode ser explicada por qualquer mecanismo conhecido, a não ser, né, vida. Então, não é partícula expressiva. Não é verbo salvar a vida aí, não. Salvo vida, não está dizendo que eu salvo vida. Então, me restou palavra denotativa. Sim, palavra denotativa. E com exceção de
vida, tá vendo? Palavra denotativa de exclusão. Letra E. Dá uma laicada aí, que hoje é muita informação para você fechar qualquer prova de português, que aqui até as bancas são variadas, são várias bancas e várias questões, né? Se inscreva aqui, ó, viu? Para ter os privilégios, certo? Vamos lá para 8. Tá assim, elas consomem hidrogênio e despejam metano. Aí diz, na Terra, vou ter que ler, né? Antes desses 2 pontos. Na Terra, fumarolas no fundo do oceano são lá de muitas formas de vida metanogênicas. Elas consomem hidrogênio e despejam metano. O segmento sublinhado em relação ao trecho anterior do período, em relação ao período anterior. Então, eu estou dizendo que elas são, do oceano, são lá de muitas formas de vida metanogênicas, e elas consomem, estou dizendo, explicando por que é vida metanogênica. Elas consomem hidrogênio e despejam metanogênicas. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho uma explicação. Não é? Eu não estou dando um exemplo de vidas. Quais são as vidas metanogênicas? Tais. Não estou dando exemplo. Não é? Nem estou enumerando, nem estou especificando. Eu estou realmente explicando porque são formas de vida metanogênicas. Porque consomem hidrogênio e despejam metanogênicas. Então, letra A de Aliette, certo? Vamos para a próxima. Aí você vê que é compridinha, né? O que é que ele quer? No período acima, vou falar o que ele quer para não perder tempo. No período acima, empregou-se corretamente a forma do porquê. Assinale a alternativa em que isso também tenha ocorrido. Tá vendo? Não precisa você ler lá em cima, já está bem empregado. Para que é que você vai ler? Você vai procurar embaixo onde é que está bem empregado. Muito bem. Aí a gente vai para a letra A. Esperamos que nosso desenho mostre por que naquela cena? Não. Porque era impossível. Esperamos que nosso desenho demonstre isto. Então, vou ter aí uma conjunção integrante. Demonstre isto. Era impossível identificar. É isso que eu quero que você demonstre. Então, isso é uma conjunção integrante. Conjunção integrante não tem acento. Muito bem. Vamos para B. Porque estávamos esperando a chegada do depósito, não podíamos ir adiantando outras tarefas? Né? Então, eu estou perguntando, posso colocar essa interrogação aí, né? Por que estávamos esperando a chegada do depósito? Muito embora esse porquê eu acho que seja mais assim, eu já estou afirmando, né? Como uma causa. A causa de estarmos esperando a chegada do depósito, não podíamos ir também. Eu boto um pontinho aí. Por quê? Porque essa coisa ficou meio estranha. Vou para C. Nunca se identificaria isto, porque eles agiram daquela maneira. Pronto, tá certo aí. Conjunção integrante é separado do por e não tem acento. Letra C, eu marco. E essa B seria esse porque junto, tá vendo? Porque eu já estou afirmando. Porque estávamos esperando a chegada do depósito, não podíamos ir adiantando outras tarefas, por causa disso, não podíamos ir, então eu já estou afirmando aí uma causa. Então, por isso que esse porquê é junto, não é assim separado. Eu gostei dessa também, viu? Ficou difícil. Eu tiro a dúvida quando eu vou aqui. Nunca se identificaria isto. Isto nunca se identificaria. Conjunção integrante realmente é assim, separado, sem acento. Vamos eliminar outra. Era muito difícil identificar as causas, porque a substância não tinha todas as propriedades ainda conhecidas. Não, isso é uma causa, então seria junto. Está dando uma relação de causa. Então, de jeito nenhum. Os objetivos por que lutamos, não pelos quais. Pronome relativo, tem que ter o por, depois o que. Então, realmente, a gente marcou, vamos voltar, Rodrigo? A gente marcou a letra C, que é uma conjunção integrante. Vamos para 10. O resultado lembra. O que é que ele quer com esse lembra? Ele quer, eu não leio tudo não, porque eu perco muito tempo. Olha que bicha grande. Assinale a alternativa em que, alterando-se o verbo sublinhado no período acima, tenha-se mantido a correção gramatical. Não leve em conta a alteração de sentido. O resultado almeja as conclusões. Não, porque quem almeja alguma coisa. Ele quer correção gramatical, aí não está correto gramaticalmente, não. O resultado imiscui as conclusões. Não, o verbo imiscuir é pronominal, é se misturar. Então, o resultado se imiscui as conclusões. Está errado, não marco, não.
O resultado esquece das conclusões. Não, quem se esquece de. Mas quem esquece algo. Então, para usar a preposição de, do, da, tem que usar o se. Eu me esqueci do. Ele se esqueceu de. Tu te esqueceste de. Tu esqueceste isto. Eu esqueci isto, tá vendo? Então, realmente, a C não está correta, não. O resultado anui. Sim, faz anuência às conclusões dos pesquisadores. Está correta a letra D. Quem anui a alguma coisa, faz anuência. Por que está errado? Porque teria que ter a crase. Quem alude a alguma coisa. Então, realmente, você marcaria aí a letra D de dado. Quem anui a alguma coisa. Vamos, na próxima aula, nós viremos com muito mais informações necessárias para você fechar uma prova de língua portuguesa. Tchau, pessoal!